O que você viu no cinema com o novo filme da Fórmula 1 pode até parecer só um pipocão de corrida com Brad Pitt e clichês de Hollywood. Mas a verdade é que esse filme é só a ponta de um projeto muito maior, que mostra como a Fórmula 1 está completamente se remodelando e se reestruturando para um mundo novo, principalmente sobre sua forma de comunicação. Com uma direção incrível, cenas reais e subtextos que falam com quem realmente entende de automobilismo, além de uma trilha extremamente envolvente do Hans Zimmer e a consultoria de Lewis Hamilton, então já deixa seu like e sua inscrição, porque hoje eu vou explicar como que a febre dos carrinhos do parapapapá é só mais um indício que mostra como que a Fórmula 1 aprendeu a se comunicar muito bem. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando de Fórmula 1, o filme. Já tem várias coisas de Fórmula 1 que eu falo aqui por gostar bastante de Fórmula 1. Me apresentando brevemente aqui, eu tenho um analisador, mas também faço parte do Box, onde sim, vamos gravar sobre Fórmula 1 filme muito em breve. E gravamos regularmente sobre Drive to Survive, então se você quer ficar mais próximo da Fórmula 1, vem com a gente que tem muita coisa legal, bacana pra complementar o que você viu em Fórmula 1 filme, mesmo sendo leigo. Mas esse filme é uma oportunidade para conversar com vocês não só sobre as várias nuances positivas e negativas que esse filme nos trouxe, mas também para abrir um debate sobre uma outra questão muito interessante, que é como a Fórmula 1 se comunica com a gente hoje em dia. E eu digo isso porque o modo como foi desenvolvido esse filme é um pouco do tom que a Fórmula 1 utiliza para desenvolver a sua comunicação e, vamos dizer assim, a sua expansão global. E essas execuções bem feitas, tanto na comunicação quanto no filme, são um retrato de uma coisa que a Fórmula 1 tem conseguido fazer muito bem e que é simples, mas ao mesmo tempo dificilmente executado por todo mundo que queira simplesmente se comunicar com seu produto, que é fazer uma venda da melhor forma possível. O que levou esse filme a ser feito da melhor forma possível? 3 voltas são uma eternidade. A começar pela direção do Joseph Kosinski, que ele conseguiu imprimir muito bem o ritmo e a, talvez, veia envolvente, né, que ele fez lá no Top Gun Maverick, e adaptando isso muito bem para o universo da Fórmula 1. E lógico, ele teve ajuda para isso. A trilha sonora desse filme é excelente, principalmente porque ela é assinada pelo Hans Zimmer, que soltou essa pedrada aí pra gente na trilha, que é, eu acho, a melhor trilha do ano no cinema até agora. Porque ela traz uma vibe, ainda mais pra quem jogou videogame nos anos 90, de Top Gear na sua trilha. Uma coisa meio videogame, ao passo que consegue trazer a vibração da Fórmula 1 até no seu tema principal, que não foi tocado no filme, mas que constrói essa atmosfera do épico, que é um dos segredos dessa F1 moderna. E outro ponto do som também é o design sonoro, que esse ponto já entra um outro indício de por que esse filme deu certo, que é a consultoria direta de Lewis Hamilton. Ele é produtor executivo do filme, e ele também ajudou bastante a edição a acertar o ruído certo no momento certo, a usar o efeito sonoro dentro de um carro, tanto de Fórmula 1, quanto até no começo do filme que mostra em outros carros ali, a Porsche e tal assim, coisas que fizessem sentido para o que estava acontecendo em tela. E isso gerou uma fidelidade sonora gigantesca no filme, algo que faz você se envolver também mais com o que está sendo contado. Além, logicamente, dos complementos de trilha, porque chamando seus amigos, né, a Rosie, o Ed Sheeran, para fazer algumas músicas que formaram uma playlist sensacional de músicas que são envoltas por esse filme. Mas independente de tudo isso, tem uma coisa que esse filme teve que muitos filmes e séries ao retratar o esporte não têm, como, digamos assim, um privilégio, que é poder gravar e executar o seu filme junto com o esporte. Várias cenas gravadas ali foram cenas reais que aconteceram nos fins de semana de GP, e também a gente teve momentos onde os carros da Apex ficaram lado a lado com os carros reais da Fórmula 1. E na onde não era possível, ou onde era muito arriscado, ou onde não era simplesmente necessário, eles fizeram a substituição digital pelos carros da Apex em cima de carros que protagonizaram seus movimentos reais ao longo da temporada. Algo que é muito fácil você fazer hoje em dia, porque meio que é fácil você fazer um carro falso, comercialmente falando. Além de todas as questões que envolvem videogame
e muitos projetos 3D. A gente falou bastante no vídeo de cena sobre isso. E a colaboração é tão grande que os carros da Apex são funcionais, eles existem, eles correm. Eles só não correm na potência de um F1 porque é um carro de Fórmula 2, que é uma categoria abaixo com menos potência. Mas é um F2 adaptado para Fórmula 1. E além disso, a pintura desse carro ela é maravilhosa. E é muito importante a gente falar porque a pintura desse carro é maravilhosa, principalmente comparado aos outros carros da Fórmula 1. Mas sobre a questão visual e todo esse rolê do McDonald's a gente fala daqui a pouquinho. Porque como se não bastasse tudo isso, aí entra o talento do Joseph Kosinski novamente para fazer tudo dar certo com a sua pegada Top Gun, mas também com um primor técnico na captação desse filme maravilhoso. A fotografia dele, cada frame é excelente. Ele trouxe muito de captação de corrida, que em si é uma arte que pouca gente talvez dê valor. Por exemplo, a gente tem enquadramentos nesse filme que são coisas que não vemos na Fórmula 1, mas nós vemos na NASCAR ou na Fórmula Indy, que é do carro que está sendo ultrapassado ou o carro que está ultrapassando gravar o outro carro que está participando da ação com ele. Só que para o filme eles tiveram todo um aparato para fazer isso, uma tecnologia de cinematográfica com câmeras feitas exclusivamente para captação em cima de um carro, algo que deixa muito mais simples do que o filme Grand Prix, que foi o primeiro filme que, vamos colocar assim, capturou a Fórmula 1 cinematograficamente e que serve de referência até hoje para as transmissões desde os anos 60 a como enquadrar um carro numa tela, sabe? Esse filme ele é revolucionário, não só para a Fórmula 1, mas para a indústria como um todo. E por que tem que ter tanto um esmero para se captar um esporte? Porque a gente está falando de um esporte espetacular, não da Globo, mas que nos gera momentos espetaculares, como por exemplo, o acidente no filme do Sonny Hayes é um acidente real. Foi inspirado no acidente do irlandês Martin Donnelly, lá em 1990, quando seu carro partiu ao meio depois de uma quebra de suspensão. Que não é exatamente o que aconteceu com o Sonny, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre ele, porque temos que falar de Ayrton Senna para explicar isso. E trazendo o que eu disse agora há pouco, isso tudo se construiu muito bem por conta de ter sido feito em parceria com a Fórmula 1 e numa atmosfera de fim de semana de corrida. Os pilotos estavam junto com os atores, inclusive os pilotos nitidamente estavam desconfortáveis com todo esse entorno deles de uma produção de um filme. Você assistindo o filme talvez não perceba isso, mas a gente, por assistir esses pilotos há mais de 10 anos, entende quando eles estão com uma cara, digamos assim, blasé ou não confortável. Principalmente quando a gente fala do Max Verstappen, que claramente não estava confortável antes, durante e depois da gravação do filme, e que é um dos caras que mais aparece no filme. Porém, tudo isso é muito legal, mas a gente não pode levar ele de modo literal. Porque para esse filme dar certo, algumas red flags tiveram que ser, vamos dizer assim, apresentadas para que a história fizesse nexo. Quando você se olha no espelho, você vê um durão à moda antiga, um cowboy, um lobo solitário. A Fórmula 1 é um esporte de equipe, sempre foi. Red flag que você não pode tomar por não deixar o like com a gente aqui. Olha esse conteúdo maravilhoso, trazendo carros para você, trazendo muito conteúdo minucioso de Fórmula 1. Isso tem um conteúdo de valor, então deixa a forcinha pra gente, porque ajuda muito o seu like a gente levar esse conteúdo e fazer conteúdos melhores pra você, assim como Joseph Kosinski tentou fazer com o roteiro desse filme, mas talvez em alguns pontos ele derrapou. E para isso eu vou dividir em dois segmentos de red flags para vocês, do ponto de vista cinematográfico e narrativo e do ponto de vista esportivo. Começando no cinematográfico, o primeiro que um americano chegar numa categoria que é mundial, mas que tem, vamos dizer, um grande poder europeu, e ser o salvador da lavoura de uma equipe é muito, pra dizer, impossível de acontecer. Que é o plot da trama que a gente tem com o Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt, que é um piloto, digamos, de resolver campeonato, ou resolver provas, ou de entregar vitórias. Primeiro que esse perfil até existe em esporte coletivo, como futebol, assim, mas no automobilismo é praticamente impossível você ter um perfil que, onde ele for passar, ele vai entregar uma vitória assim.
E a gente vai explicar daqui a pouquinho por que é tão difícil isso, mesmo que sendo um esporte individual, mas que é totalmente coletivo. Além disso, tem uma questão complexa que esse filme traz e muito problemática, que é um branco veterano dando lição de moral num jovem negro. Mas eu não vou estender muito sobre isso, porque eu não tenho tanto lugar de fala e meio que o tom não foi tão desrespeitoso assim. Diferente do arco romântico do Sonny Hayes com a Kate, que é engenheira, que é algo que é muito improvável de acontecer na Fórmula 1, se tratando de uma galera tá tudo numa mesma equipe, porque isso pode gerar uma espécie de favorecimento pro Sonny em detrimento do Joshua. Apesar de que talvez pessoas que trabalhem juntas na Fórmula 1 tenham a tendência de ficarem juntas no relacionamento, mas daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso também. Mas sobre esse pacote galã que o Sonny Hayes tem, tanto aquele pacote quanto o pacote de ser o bonitão que é envolvente, carismático, que todo mundo gosta, acaba soando um pouco superficial. Claro que tem coisas que aconteceram ali que são mecanismos narrativos para fazer com que você tenha uma conexão com o personagem, para que ele tenha uma cara, aquela do lobo solitário. E tem coisas que ele fez no filme que são mais reais, que são, vamos dizer assim, você ter a credibilidade com os seus mecânicos e engenheiros através de recursos técnicos. Mas falando dessa questão esportiva da coisa, a gente tem alguns absurdos, como no GP de Abu Dhabi, o Sonny não fazia classificação, não fazia nenhum treino livre e ainda assim largar na última posição, porque se o piloto não classifica, ele não corre. E aconteceu um caso semelhante recentemente na Fórmula 1. E assim, todo o comportamento do Sonny sendo um engenheiro de dentro do carro para com o Joshua e toda a estratégia da equipe, ela até existe alguns contextos que vocês vão colocar daqui a pouquinho, mas ela não é tão real assim. Porém, eu saliento mais uma vez que essas red flags esportivas, elas não estragam o filme. Só tô meio que fazendo aqui uma abordagem com vocês do, entre aspas, entendido para o não entendido, do leigo para o não leigo na Fórmula 1. E eu digo isso muito por conta da referência que eu citei aqui, feita em cima do Martin Donnelly, do acidente que teria acabado com a carreira jovem do Sonny Hayes, que no filme esse acidente acontece porque o Sonny Hayes ele quis brincar de Ícaro e acabou queimado no sol com suas asas e caindo e se ferindo gravemente. Porque na narrativa do filme ele faz isso disputando posição com o Senna. Isso é muito legal por conta de que a lenda de Ayrton Senna ainda vive. A lenda do piloto que talvez não é o maior de todos, mas é o piloto mais lendário de todos. É a maior lenda que essa Fórmula 1 retratada no filme desenvolveu pro mundo. E é nesses pontos de trabalhar a mitologia dentro do filme que tá o ouro desse filme e as melhores coisas dele. Onde a gente pode trazer aqui o lado do fã de Fórmula 1 e o lado do fã de cinema vendo um filme de Fórmula 1. E eu digo isso porque, por exemplo, a gente tem no filme o Sonny Hayes chegando em Silverstone e colocando na primeira volta que ele dá no carro, volta rápida, meio segundo de vantagem em cima do Joshua Pearce. E o fã hardcore de Fórmula 1 sabe que isso é altamente improvável, que seria, por exemplo, hoje em dia, o pai do Max Verstappen sentar na Haas e colocar meio segundo em cima do Oliver Burman. Mas por que pra mim, sendo fã de Fórmula 1, isso não ficou tão pesado? Porque eu entendi que essa mensagem serviu perfeitamente pro leigo em Fórmula 1 entender o conceito que o filme queria passar, que é a figura do veterano e experiente agregando valor num contexto de uma equipe para tanto o piloto mais jovem quanto para os mais jovens da equipe, explorando a garra, a sabedoria e o respeito de quem de fato tem experiência para entregar e agregar as coisas. E respondendo uma questão lá atrás sobre o comportamento do Sonny, ele é uma amálgama de vários pilotos da Fórmula 1, tanto do presente quanto do passado, que você facilmente acha vários exemplos dentro do filme de coisas que aconteceram recentemente na Fórmula 1. Como, por exemplo, o Magnussen na temporada passada, fazendo, entre aspas, aqueles acidentes técnicos para beneficiar a corrida do Hülkenberg, que era seu parceiro de equipe. Ou do Carlos Sainz servindo de engenheiro, explicando por que ele queria tal pneu enquanto corria para a Ferrari dentro da pista. Ou como Alonso e Kimi Raikkonen, com movimentos sagazes em momentos bem oportunos, onde o carro não entregaria aquilo para ele, mas a oportunidade deu a chance para ele entregar algo diferente, que é o famoso ser arrojado na pista. Ao passo que do lado do Joshua, obviamente, quem entende um pouquinho, sabe que muito do comportamento dele foi inspirado
no Lance Stroll e algumas coisas no Nikita Mazepin. Que é o tal do cara mimado, que acha que é o rei do mundo, mas que não é tudo isso e a pista acaba ensinando a eles que eles não são tudo isso. Porém, salvo esses clichês, o Joshua também tem um talento primoroso de execução de corrida, assim como o Gasly ou o Albon demonstraram muito bem na última temporada. Mas salvo os pilotos, a gente tem também a questão das provas, que tem muitas rimas narrativas interessantes pra gente, algumas até corrigidas e outras não. Sendo o maior exemplo, obviamente, a prova de Abu Dhabi retratada no filme, em paralelo com a prova de Abu Dhabi da polêmica etapa de 2021 que decidiu o campeonato, o primeiro campeonato para Max Verstappen em detrimento de Lewis Hamilton. Porque aqui, muito provavelmente, entrou a consultoria do Lewis Hamilton para o que deveria ter sido correto daquela situação, onde depois de um acidente com bandeira vermelha, teve uma relargada parada, mesmo faltando 3, 4 voltas para o final. E, inclusive, essa sequência de Abu Dhabi, a gente vai voltar nela alguns pontos aqui, porque ela é excelente. Mas, além disso, a questão do entorno também tem muitas coisas legais, como o valor que a personagem da Kate, sendo engenheira, tem no contexto da equipe ali. Que ela participa do desenvolvimento do carro ao longo da temporada. E a peça que é, talvez, a parte central do filme é uma peça do assoalho. E é muito legal falar do assoalho no filme, porque tem umas coisas que você não consegue ver num carro de Fórmula 1, geralmente, porque para você ver teria que ter um acidente, pois eles são totalmente aerodinâmicos e o fluxo do ar é muito importante para a passagem sobre eles. E o solo do carro tem essas ranhuras que a gente quase não vê na transmissão, porque o carro não fica de cabeça para baixo. Isso aqui é fundamental na aerodinâmica para fazer dar certo um carro. Além disso, também é muito plausível a interferência externa em equipes de Fórmula 1, como a gente viu no caso do empresário chato lá que fica falando Hail Mary toda hora. Sim, é possível na Fórmula 1 real a gente ter executivos de equipes torcendo para suas equipes irem mal, principalmente quando a gente está falando de uma Fórmula 1 que recebeu novamente Flávio Briatore. E chegando aos pilotos, a dinâmica também deles ali, do Joshua com o Sonny, apesar dessa questão que eu falei, que eu achei meio questionável, do americano clichê da lição de moral no jovem negro, é uma coisa que acontece realmente assim. Tem atritos entre os próprios companheiros de equipe. Porque, na verdade, a gente está falando de um esporte onde, apesar de você ter ali 19 pilotos hoje em dia para você enfrentar, o seu primeiro e mais importante rival está sentado ao seu lado na equipe, que é o primeiro cara que você tem que vencer, porque ele é o cara que, teoricamente, tem um carro igual ao seu. E, além disso, toda a dinâmica de estudo que tem, principalmente nessa cena de Abu Dhabi, do Joshua com o Sonny estudando os movimentos do Hamilton para fazer ultrapassagem, é algo que acontece. Os pilotos estudam os outros pilotos para entender o modo de pilotagem deles, e tanto dando certo quanto dando errado. Essas corridas, sim, são repassadas no simulador, assim como o Joshua concluiu que o Sonny estava certo naquele ocorrido de Monza, que inclusive é outra cena real que aconteceu, mas não foi na Fórmula 1, mas sim na Fórmula 2. E ali é tipo um mashup, porque tem esse acidente da Fórmula 2, e também o carro pega fogo como pegou o carro do Grosjean. E tem várias coisas sempre muito legais combinadas para formarem as cenas épicas do filme. E por fim, tem o lance do transe do Sonny, que a Kate vira e fala, ele está voando, que é claramente uma referência ao túnel que o Senna falava que ele entrava no momento que ele tinha uma concentração total no carro, que ele ficava meio que em transe com o carro. That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. Isso é fundamental para um piloto ter, pois ele tem uma sensibilidade que o mecânico não tem. Ele consegue ter uma visão de corrida que quem está fora não tem. Por isso que a Fórmula 1 é um esporte individual, mas extremamente coletivo. Porque quando o piloto entra nesse transe, quando o piloto entra nesse túnel, quando o piloto voa nesse ponto, é que ele entende, com a sua sensibilidade, muito dos detalhes do carro, muitos dos detalhes da pista, muitos dos detalhes que são envoltos no esporte e que só ele pode sentir e que pode repassar para os engenheiros e para quem faz todo o serviço acontecer para ele ali, para melhorar e desenvolver cada vez mais o carro. E no meio de todas essas coisas, eu queria ouvir tanto você, que é fã da Fórmula 1, o que mais te pegou positivo e negativamente nessa história,
E para quem é mais leigo na Fórmula 1, o que ficou mais surpreendido, ou ficou mais maravilhado, ou que achou diferente nesse rolê todo, comente aqui com a gente aqui embaixo o que você, vamos dizer assim, concluiu disso. E é muito legal você comentar, porque vai me ajudar numa reflexão que eu penso sobre isso tudo, pois independente se você é fã de Fórmula 1 ou se você é só fã de cinema, você foi impactado mais uma vez por mais uma ação da Liberty Media para fazer a Fórmula 1 ficar ainda maior. Você tá achando que a vida do funcionário do McDonald's tá fácil? Com essas bênçãos desses brindes da Fórmula 1? Ó, isso aqui, ó, é BO. Só um cliente comprou R$500, ó. Aqui não vai focar, mas 499, só de brinde, irmã. Deu até polícia, viu? O fenômeno recente dos carrinhos do McDonald's, que não são carrinhos, são miniaturas, mas eu não consigo explicar isso nem para quem convive comigo no dia a dia, já seria por si só um gigantesco case de marketing. Mas tem um segredo muito relevante para ele ter feito tanto sucesso. Primeiro que eles são produzidos pela mesma empresa que faz as miniaturas profissionais, faz as miniaturas de colecionador, com o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível de detalhamento, o mesmo nível de execução de algo Prime, colecionável. E eles foram comercializados, salvo o quarteirão, na faixa de R$75 a R$80. Sendo um produto de colecionador, ele foi muito barato, visto que isso aqui está na média de R$150. E como se não bastasse tudo isso, esse aqui é o carro do Brad Pitt. E esse aqui é um carro que tem muito mais detalhes comerciais para vender um carro do que um carro de Fórmula 1 de verdade. Ele, por exemplo, é preto por escolha. Ele não é preto por conta das questões que fazem os carros serem pretos hoje em dia na Fórmula 1, que é ter menos peso de pintura e mais exposição de fibra de carbono. Na verdade, isso foi até comercialmente interessante para a produção do filme, que arrecadou um valor considerável por um carro que parecia os carros de verdade. E isso tudo fez com que esses carrinhos, miniaturas, fossem itens de colecionador muito sofisticados e muito caros, que fez com que tivesse um fenômeno de pessoas indo e comprando 75 mil miniaturas em cada McDonald's disso aqui. O que fez com que o preço elevasse bastante. Desse aqui, por exemplo, que eu paguei muito mais do que deveria. Mas esse aqui, um anjo trouxe pra mim no preço justo. Esse rolê todo é um furor muito parecido com o FOMO que a gente sentia, por exemplo, na época de Coca-Cola, lá nos anos 90 e 2000, onde você tinha que juntar tampinha, trocar por gelo cósmico, trocar por mini crack, mas que no fim do dia é só mais uma estratégia de marketing muito bem executada pela Liberty Media. Porque desde quando a Fórmula 1 foi comprada, em 2016, 2017, a Liberty tem feito todo esse trabalho na imagem da Fórmula 1. Trabalho esse que vai desde a reformulação da logo da Fórmula 1, até a abertura da Fórmula 1 para as mídias sociais. Antes de 2016 e 2017, a Fórmula 1 não era aberta nem para os seus pilotos para as redes sociais. Isso acontecia por quê? Por conta de que a Fórmula 1 era conduzida por velhos brancos ricaços e consumida por velhos brancos ricaços. E a categoria é minguando, até chegar ao ponto onde ela foi vendida. E essa abertura das redes sociais foi um primeiro passo por conta de que aconteceu algo que é óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito ou mostrado, que é que os pilotos da Fórmula 1 eram tão jovens quanto os jovens que consumiam as mídias sociais. Então já gera uma primeira conexão com eles. E aí escala para uma segunda camada, que é a famosa Drive to Survive, a série da Netflix que é aclamada por quem gosta e quem não gosta de Fórmula 1, por ter uma linguagem acessível e abrangente para todo mundo consumir um produto derivado da Fórmula 1. Que nem sempre é fiel, né, com as coisas. Eu falei bastante no meu vídeo aqui, no Box que a gente grava todo ano com o nosso querido amigo Thiago do Zona E, mas foi mais um mecanismo que fez a Fórmula 1 se abrir para os jovens, as mulheres e os não europeus, que também as mulheres não tinham muito espaço lá por conta de, sim, é um público velho e rico, então ele é um público igualmente babaca. E aí temos o terceiro estágio disso, que foi a abertura para o público americano, onde a Fórmula 1, que já tinha a prova lá no Circuito das Américas todo ano, acabou ganhando mais 2 provas nos Estados Unidos, que é hoje o país que mais recebe provas de Fórmula 1 ao longo do ano. Isso tudo é mais uma tentativa da Liberty Media fazer com que o público americano consumisse a Fórmula 1. Pois o americano gosta de automobilismo, mas gosta do automobilismo deles,
que é a NASCAR, que é aquelas corridas de rally muito doida e corrida de demolição, e alguns pontos a Indy, assim, e algumas coisas de monopostos. Tem muitas corridas locais, assim, muitas categorias locais, e isso lá é muito grande. E a Fórmula 1 lá não é grande. A última vitória foi em 1978, e o último piloto foi Logan Sargent, que não era nem personagem direito do Drive to Survive. E aí a gente chega no estágio final, que é esse filme da Fórmula 1. Que é um filme que tem uma linguagem também muito abrangente, que é um filme estrelado, principalmente pelo Brad Pitt e as estrelas da Fórmula 1, e o Javier Bardem também, que é um galanzão. É um filme envolto em clichês, envolto em amigos do Lewis Hamilton, que também são estrelas, como a Ed Sheeran e a Rosie, que ajudaram na trilha sonora do filme. E é um blockbuster dos mais clássicos, que faz a gente, de fato, ir ao cinema para ter uma experiência legal no cinema, assistindo a Fórmula 1 na tela grande. Fórmula 1 é um filme que compensa muito você assistir no cinema, mas se você só puder assistir em casa não tem problema também. O importante é consumir Fórmula 1, que é algo que tem um legado muito gigantesco, até certo ponto problemático, mas que te traz histórias muito legais, muito bacanas, assim como as apresentadas no Drive to Survive, como citamos aqui, e também algumas coisas que a gente viu na série do Senna, que tem seus pontos questionáveis, mas tem muita coisa muito legal e bacana de se colocar também. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.